Antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já saiu da presença de alguém se sentindo cansada, confusa, culpada, ou até mesmo questionando o seu próprio valor, sem até conseguir explicar exatamente o que aconteceu? Muitas pessoas chamam isso de conviver com uma pessoa tóxica. Mas será que é assim tão simples? A verdade é que pessoas tóxicas nem sempre gritam ou então ficam manipulando, tratando os outros mal, de forma assim muito evidente. Muitas vezes a toxicidade ela aparece de forma muito sutil e vai se instalando aos poucos através de comportamentos que até drenam a sua energia, enfraquecem a sua autoestima, geram confusão emocional e fazem você se afastar cada vez mais de si mesma. Mas antes de começarmos, se você ainda não me conhece, eu sou a Rose Lopes, psicanalista, sou terapeuta integrativa também e criadora do método Reconecta Mulher. Aqui no canal, nós falamos sobre autoconhecimento, feridas emocionais, relacionamentos, campos energéticos e tudo aquilo que ajuda você a construir uma vida mais consciente, mais equilibrada e muito mais leve. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveite, se inscreva no canal e deixe o seu gostei, compartilhe este vídeo com aquela pessoa que também pode precisar ouvir essa mensagem. E o YouTube ele entende que assim o conteúdo ele é relevante e leva para muito mais pessoas. Ative suas notificações também para não perder nenhum dos próximos vídeos que eu vou publicar por aqui, certo? Agora, vamos ao tema de hoje. Eu quero mostrar 5 maneiras de você identificar pessoas tóxicas. Talvez algumas delas até vão te surpreender, porque nem sempre o problema está nas atitudes escancaradas. Muitas vezes até os sinais eles aparecem assim de forma silenciosa. E é justamente por isso que tantas pessoas permanecem durante anos em relações que fazem mal, sem perceber até, né? Então, vamos à primeira forma da gente perceber, tá? Da gente identificar uma pessoa tóxica. A gente precisa observar como você se sente depois de estar com essa pessoa. Talvez seja uma das características mais importantes, é essa que eu vou falar. Depois de uma conversa, de um encontro, até mesmo de uma simples troca de mensagens, você percebe que você está emocionalmente pior do que estava antes. Pode surgir uma ansiedade, uma culpa, uma tristeza, irritação e até uma sensação de peso, muito difícil até de explicar. Nem sempre aconteceu uma discussão ou uma ofensa direta. Às vezes a conversa foi aparentemente normal, mas ainda assim você sente que tem alguma coisa que não bateu legal. Ficou mais pesado dentro de você, enfim. Então, pessoas emocionalmente saudáveis, elas costumam transmitir acolhimento, respeito, tranquilidade. E relações tóxicas, elas frequentemente deixam um rastro constante de desgaste emocional. A segunda maneira que você precisa observar e perceber é a necessidade constante que a pessoa tem de controlar a sua vida. Pessoas tóxicas, elas frequentemente tentam influenciar as suas escolhas, suas opiniões e decisões. Elas podem fazer isso até através de críticas, chantagem emocional, vitimização e até mesmo oferecendo conselhos que parecem ajuda, mas que na prática diminuem a sua autonomia. E aí, aos poucos, você começa a duvidar da sua própria capacidade de decidir
e passa a depender da aprovação daquela pessoa para fazer suas escolhas importantes. E, sem perceber, vai deixando de confiar em si mesma. Enfim, é assim que acontece. A terceira maneira de identificar uma pessoa tóxica é observar como que ela reage quando você estabelece limites. Quando você diz não, ela insiste quando tu faz isso. Quando você precisa de espaço, ela se ofende. Quando você estabelece uma fronteira saudável, ela faz você se sentir culpada por isso. Num relacionamento saudável, quando você coloca limites, as pessoas entendem como assim uma demonstração, né? Elas respeitam. Numa relação tóxica, os limites eles são vistos como ameaças. E aí, aos poucos, você começa a abrir mão das próprias necessidades só para estar evitando conflitos com aquela pessoa. E isso faz com que você se afaste cada vez mais de si mesma. A quarta maneira de você identificar essa pessoa tóxica é perceber que ela quase nunca ela assume responsabilidade pelos próprios comportamentos. Pessoas tóxicas, elas costumam encontrar alguém para ela pôr a culpa. Põe a culpa por tudo o que acontece. Ela não admite que ela esteja errada. Ela não pede desculpas por situações que não foram nem causadas por você, foi por elas mesmas. E aos poucos você começa a carregar pesos emocionais que não lhe pertencem. Você tenta resolver problemas que são do outro, enquanto ele permanece preso ao papel de vítima, ou vai ficar transferindo constantemente a responsabilidade para quem está mais perto dele. Um outro sinal, o quinto sinal de pessoa tóxica é quando você observa o efeito que ela produz na sua autoestima e no seu crescimento. Existe um aspecto energético que muitas pessoas percebem intuitivamente. Na verdade, todos nós carregamos estados emocionais, pensamentos, padrões internos que se refletem no nosso campo energético. Todo mundo tem um campo, tá? Então, algumas pessoas elas vivem tão conectadas à crítica, ao ressentimento, à reclamação e ao conflito, né, que acabam transmitindo constantemente essa vibração, essa energia, essa informação para o ambiente ao seu redor. Então, você pode perceber isso quando entra em contato com alguém e sente um desconforto até difícil de explicar racionalmente. Isso não significa necessariamente que essa pessoa seja má. Significa apenas que ela está emitindo um estado interno dela, sabe? Que pode impactar quem está mais próximo dela. Por isso, vale observar não apenas o que a pessoa fala, mas principalmente como você se sente na presença dessa pessoa. Você se sente livre para ser quem você é? Você sente acolhimento? Você sente que está crescendo? Sente leveza? Ou você sente tensão, medo de errar, necessidade de agradar e constante vigilância, que você nunca está à vontade? Muitas vezes a resposta está justamente aí. Mas existe algo muito importante que eu preciso te dizer. Identificar essas características não significa sair rotulando pessoas. Uma pessoa pode apresentar comportamentos tóxicos em determinados momentos, sem ser uma pessoa, né, essencialmente tóxica. Todos nós, em fases de muito sofrimento, medo ou desorganização emocional, nós podemos agir de forma controladora, crítica, manipuladora ou até egoísta. A diferença está na frequência, gente, desse comportamento, na disposição para reconhecer os seus próprios erros e na vontade sincera de mudar. Pessoas emocionalmente maduras, elas conseguem refletir sobre suas atitudes, assumir responsabilidades e buscar transformação. Já quem permanece preso nesses padrões
tende a repeti-los assim continuamente, mesmo percebendo que está machucando os outros. Também é importante a gente compreender que proteger sua energia não significa se afastar de todo mundo. Significa desenvolver discernimento. Nem todas as pessoas precisam ter acesso ilimitado à sua vida, aos seus projetos, aos seus sonhos e às suas vulnerabilidades. Pessoas saudáveis, preste atenção, inspiram crescimento, mesmo quando apontam algo que você precisa melhorar. Pessoas tóxicas, por um outro lado, elas frequentemente vão fazer você se sentir pequena, insuficiente, sempre errada. A diferença está no efeito que aquele relacionamento produz dentro de você. E aqui existe algo que eu considero ainda mais importante, que muitas pessoas tóxicas, elas nem são o principal problema, né? A nossa maior dificuldade está em reconhecer os sinais, porque determinadas feridas emocionais nos fazem até normalizar comportamentos que não são saudáveis. Quem carrega o medo do abandono fica tolerando muitas vezes muito mais do que deveria tolerar. Quem vive buscando aprovação pode ignorar sinais muito claros de desrespeito. Quem tem medo da rejeição pode ficar permanecendo durante muitos anos em relações que já deveriam ter terminado. Por isso que identificar pessoas tóxicas começa, na verdade, gente, com um processo de autoconhecimento. Quanto mais conectada você está consigo mesma, mais facilmente você vai perceber quando alguém está ultrapassando os seus limites. Quanto mais forte é a sua conexão interior, menor é a necessidade de buscar validação externa. Talvez agora você esteja se perguntando: se uma relação faz tão mal, por que é tão difícil sair dela? E a resposta é muito simples, gente. Vínculos tóxicos raramente começam sendo tóxicos. No início, geralmente, existe encanto, acolhimento, intensidade ou até uma forte sensação de conexão com aquela pessoa. Aos poucos, pequenas críticas, manipulações, desrespeitos vão aparecendo. Como essa mudança ela acontece de forma gradual, a pessoa acaba se adaptando, sabe? E normalizando situações que antes ela jamais aceitaria. Além disso, quando existem feridas emocionais ativas, é muito comum a gente confundir sofrimento com amor. A gente confunde controle com cuidado. A dependência a gente confunde com vínculo verdadeiro. Por isso eu quero fazer um convite importante para você. Antes de olhar apenas para quem é tóxico, olhe também para dentro de você. Se pergunte: por que essa relação permaneceu por tanto tempo? O que fez você ignorar tantos sinais? O que dificultou você dizer não? O que fez você acreditar que precisava suportar tudo isso? Pergunte. Porque esse verdadeiro aprisionamento não está apenas na outra pessoa, ele está também nas tuas feridas emocionais, que te impediram de enxergar o seu próprio valor. E é exatamente, gente, esse caminho que nós percorremos dentro do Reconecta Mulher, que é um curso que eu ministro. O objetivo não é ensinar você a rotular pessoas ou cortar relacionamentos impulsivamente. O objetivo desse curso é ajudar você a compreender por que determinados padrões eles continuam se repetindo. Vão te ajudar a identificar feridas emocionais que estão mantendo você em ciclos ativos e vão te ajudar a fortalecer a sua conexão interior, para que as suas relações fiquem mais saudáveis e deixem de ser exceção.
passam a fazer parte da sua vida. Quando você muda por dentro, a forma como você escolhe, se posiciona e se relaciona também vão mudar. Você passa a enxergar o que antes você não conseguia ver, deixa de aceitar o que antes parecia muito normal e começa a construir relações baseadas em respeito e manter a sua paz, o seu crescimento. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários qual dessas 5 maneiras mais chamou a tua atenção, maneiras de identificar uma pessoa tóxica. Qual delas você já viveu em algum relacionamento? Eu vou ler o seu comentário, vou gostar de saber da tua experiência. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode estar precisando ouvir essa mensagem. E se você deseja aprofundar esse processo de autoconhecimento, se inscreva no canal. Vai ser muito importante, ok? Um beijo, gente. Até o próximo conteúdo.